minhas amigas e meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao Portal do Consolador. Hoje temos o prazer da participação da nossa companheira, né, a Célia Diniz, que ela é palestrante espírita, escritora, é a presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi fundado pelo Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Conviveu com Chico desde a infância, né, pois seus pais participaram das atividades no centro, né, Luiz Gonzaga, desde 1948. É reconhecido como protagonista, né, de uma das histórias lá do filme de Chico, que é As Mães do Chico Xavier. E é autora do livro Vencendo a Dor da Morte. Daqui a pouco vamos ter o prazer de escutá-la, Célia. Mas antes disso, vamos convidar a todos para visitarem a nossa página no YouTube. Lá vocês encontrarão vários vídeos abrangendo diversos assuntos. Mas não se esqueça de inscrever-se, né, em nosso canal, ative um sininho e deixem seu like. Fazendo isso, o YouTube vai recomendar os conteúdos a outras pessoas e vocês estarão contribuindo para a mensagem do bem. Lembremos aqui de Emmanuel, né, nosso querido mentor, que nos diz o seguinte: a maior caridade que se possa fazer é divulgar a doutrina espírita. Então, ouçamos o nosso amado Emmanuel, né, que só quer o nosso bem. E aproveitando o ensejo, queremos informar que temos uma página no Instagram e no Facebook. E agora, então, nós vamos ter o prazer de escutar a Célia Diniz, né? Começando com as nossas perguntas. Então, a pergunta número 1 é: para quem não a conhece, quem é Célia Diniz? Olá, como vai você? Tudo bem? Eu quero pedir a todos licença para essa desconhecida entrar na casa de vocês. E eu abro o meu coração e a minha casa para que vocês também entrem aqui. Quem sou eu? Eu sou uma professora aposentada, eu sou mãe de Aguinaldinho, vó de Bento, eu sou espírita desde que nasci e sou simplesmente mais uma trabalhadora da seara do mestre na doutrina espírita. Não me sinto diferente de ninguém. Somos milhares de trabalhadores. Eu sou uma delas. Um deles, né? Muito bom, muito bom. Nós precisamos de muitos trabalhadores, né, na seara. Então, nós temos aqui a segunda pergunta. Temos conhecimento que sua experiência foi usada no filme As Mães de Chico Xavier. Você poderia, então, nos falar um pouco sobre isso? Foi muito surpreendente para mim. Eu participava de um projeto no Nordeste do Brasil, levando a vida e a obra do Chico a várias capitais, e este projeto era financiado por uma ONG chamada Estação da Luz, do grande amigo Eduardo Girão, hoje senador da República. E o Eduardo é uma das pessoas mais bonitas que eu conheço e que mais investiu financeiramente, que eu conheço, na divulgação da doutrina espírita. Então, ele fez vários filmes, ele fez Bezerra, ele foi um dos grandes patrocinadores do filme de Chico Xavier que o Daniel Filho fez. Ele fez várias atividades. Ele faz uma mostra transcendental de teatro em Fortaleza, que é um espetáculo, o que ele leva de doutrina espírita ao grande público há décadas. E um dia ele me disse: Célia, eu vou fazer um filme sobre as mães que receberam cartas psicografadas de Chico Xavier, e vou colocar a sua história no filme. Então, eu achei estranho, porque a minha história, Eduardo, tem tantas histórias incríveis por aí. Ele disse: porque a gente quer mostrar a diferença de uma mãe espírita ao perder um filho, de uma mãe que não tem religião nenhuma,
que nunca se preparou para isso, nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Então, eu quero a sua história para mostrar isso. E também, ele disse, justifica colocar a sua história, porque é muito raro mensagem de crianças. E realmente era. Então, modestamente, humildemente, contribuímos para o que pudesse, para a divulgação da doutrina. Como disse a Vanessa Gerbelli, a atriz que representou o nosso papel, na primeira van premiere que eu encontrei com ela em São Paulo, ela disse: muito obrigada por me emprestar a sua dor, por nos emprestar a sua dor. E eu estava tão sensibilizada com ela, porque ela tinha tido uma reação na hora que ela fica sabendo que o filhinho havia partido, ali na porta do CTI, ela tinha tido uma reação igualzinha à minha. E isso não estava no roteiro, porque eu conheci o roteiro. Então, e eu achei a performance dela incrível. Apesar dela ter tido algumas reações que eu não tive, porque ela mostra um desespero muito maior do que demonstrei, eu disse a ela: como que você conseguiu representar tão bem a minha dor como se ela fosse sua? Ela disse: porque eu tenho um filho da idade do seu. Então, quer dizer, houve uma empatia dela, né? Ela se colocou no meu lugar. Então, o filme foi feito com todo carinho para mostrar as reações das mães, né? E acontece que esse aspecto de eu ser espírita e reagir diferente foi se perdendo ali ao longo da modificação do roteiro, e ao final eu vejo uma Célia Diniz do filme que senta na porta da escola e espera o filhinho sair, e fica vendo as crianças saírem e lamentando porque o filho não está ali. Isso não aconteceu. Eu não tinha esse tempo. Eu tinha 30 aulas de química para dar, 2 crianças pequenas para continuar olhando, um casamento, uma casa enorme para administrar. Eu nunca tive aquela reação. Então, eu perguntei para o roteirista por que isso. Ele falou assim: porque essa reação foi de uma outra mãe. Então, agora eu quero, gente, explicar por que eu estou colocando isso. É uma coisa que chama licença poética. Tudo naquele filme é verdadeiro. Só que em mim foram colocadas reações de outra carta, de outra mãe. E assim foram compostas as histórias que estão no filme. Todas muito reais, mas ajuntando situações no mesmo personagem para poder mostrar vários aspectos da perda, do luto. O filme ficou extraordinário, já ajudou gente pra caramba, muita gente mesmo, e eu me sinto muito feliz de ter participado desse projeto. O Eduardo Girão me disse assim: vou virar sua vida de cabeça para baixo, porque eu vou fazer um filme com a sua história. E virou. E virou minha vida de cabeça para baixo, no sentido de me proporcionar a oportunidade, gente, de levar o consolo da doutrina espírita a milhares de corações enlutados. E essa se tornou uma tarefa muito dolorosa para mim, mas extremamente gratificante de poder passar para as pessoas as ferramentas de superação que a doutrina me deu. Se quiserem fazer mais alguma pergunta sobre o filme, alguma outra dúvida, pode voltar no assunto a hora que quiser. O que você falou tem tudo a ver, né? Porque eles sintetizaram que era só aquele espaçozinho e ter que mostrar a emoção de outras mães. Por isso, talvez, é que eles tiveram essa vontade de abrir o leque, né? Eu também, vou falar só um pouquinho aqui, eu também perdi, que a gente diz perder, mas não perdeu, porque estamos todos vivos,
um filho, e a doutrina também me ajudou muito a me dar esse suporte, né? E eu fiquei feliz de você falar sobre o Eduardo Girão, porque a gente vai vendo que pessoas que têm a possibilidade de divulgar a doutrina, que não estejam, assim, estejam dentro da política, isso vai fazer muito bem as pessoas saber que outras pessoas estão preocupadas, né, com a vida daqueles que nos cercam. A doutrina espírita é realmente consoladora, né? Com certeza, com certeza. O Eduardo se torna político bem mais tarde. Ele sempre foi um idealista, um grande pacificador, ele sempre cuidou de causas coletivas. Recentemente, a filha nos Estados Unidos, a filha dele estudando, houve um ataque na escola dela, o professor cai baleado aos pés da filha. E então ele chega à conclusão que aquele incidente era algo pontual, porque eles estavam morando na Flórida, na cidade, uma das cidades mais seguras do mundo, e aconteceu aquilo. Então, a esposa do Eduardo disse: vamos voltar para o Brasil, vamos servir ao nosso país, de alguma forma. E ele chega 4 dias antes de encerrar inscrições para candidatos, e alguém fala: você quer ajudar o país? Entra para a política. Porque nós temos aquela coisa, né? Política é coisa disso e daquilo. Então, muitas pessoas esquecem que pode se servir ao país pela política também. Eu prefiro não. Mas ele preferiu abraçar essa causa e logo foi eleito e está fazendo lá o melhor que pode. Uhum. Então, é isso aí. Então, nós vamos partir para a terceira pergunta. Você se tornou espírita após a perda de seus filhos? Eu já tinha até respondido, né? Você também. Eu também, mas a pergunta está aqui, né? A pergunta procede porque eu me tornei mais espírita depois da perda dos meus filhos. Eu nasci numa família espírita, o meu pai trabalhava com Chico Xavier na Fazenda Modelo, aqui em Pedro Leopoldo, eles eram colegas de serviço. Quando eu nasci, os meus pais já eram espíritas há 2 anos, já conviviam com Chico desde sempre, e eu tive a bênção de nascer num berço espírita. O Chico me disse: você é uma privilegiada, quando eu perdi meu filhinho. Você é uma privilegiada, porque para você a dor chegou depois do Evangelho. Você não imagina o que passam as mãezinhas, que a dor chega primeiro. E quando ele me fala que sou privilegiada, é porque ele sabia que o estudo da doutrina, nos apresentando a justiça divina, nos apresentando as leis que regem as nossas vidas nos 2 planos da existência, a doutrina espírita nos dá essas ferramentas de consolo, de superação, de força, de coragem, né? E eu me tornei mais espírita no sentido de ter encontrado Deus mesmo através das minhas lágrimas. É uma das poucas religiões que nos deixa ver Deus através das nossas lágrimas. Nos deixa ver aquele Deus que não nos atendeu conforme o que pedimos, mas nos deu o que necessitávamos, de força, de coragem, de sustentação, de equilíbrio, de bênçãos, de luzes, não é? Então, nós somos privilegiados, porque muitos irmãos nossos, quando passam por um processo de luto, eles falam: eu pedi tanto a Deus pelo meu filho e ele não me atendeu. Eu pedi tanto a Deus que salvasse minha mãe, que salvasse meu pai, e ele não me atendeu. Então, nós conseguimos ver Deus através das lágrimas. Nós conseguimos ver que Deus nos atende. Não de acordo com os nossos planos egoístas, mas de acordo com a grande programação reencarnatória que fizemos antes de renascer aqui. Porque a perda de um filho não é uma prova imposta. É uma coisa consensual. Olha, você
precisa dar a vida a este espírito, mas ele vai partir antes de você. Você topa, você concorda? E você lá no plano espiritual fala, não, tudo bem, depois logo em seguida eu venho também, a gente se encontra. Então, é uma coisa combinada. É uma coisa que faz parte do nosso planejamento. Depois a gente fala mais disso, se for possível. Então, você falou que nós somos privilegiadas e realmente, quando a gente pensa que é isso tudo que você falou, nós demos o sim. Sabíamos o que íamos passar e demos o sim. Então, isso para nós é gratificante, porque a gente deu a oportunidade daquele espírito vir reencarnar e passar o que tinha que passar. E nosso compromisso foi cumprido, né? Muito esclarecedor para muitas mães. Por isso é importante a gente fazer o que estão fazendo, divulgar, mostrar esse lado seu, né, sua vivência e de outras tantas mães, porque vai acalentando o coração e vai dando entendimento às pessoas, né, de que é o projeto de Deus na nossa vida e que a gente, graças a Deus, está de acordo com aquilo que a gente combinou, né? Então, a outra pergunta é assim: na sua convivência com Chico Xavier, o que mais marcou? A capacidade do Chico de amar incondicionalmente. Me marcou profundamente a maneira com que ele nos recebia. Ele tratava o mais desequilibrado dos médiuns, o mais desequilibrado do trabalhador espírita, da mesma forma que ele tratava o mais produtivo, o mais sério. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele não esperava que fizéssemos tudo certinho para nos acolher carinhosamente, para nos aceitar, para nos ajudar. Ele nos aceitava exatamente como somos. E nos amava, mesmo a despeito de tudo. Então, qual foi a maior contribuição da vida de Chico Xavier na minha vida? Se ele, uma pessoa humana que ainda não havia atingido o grau máximo de perfeição e de aperfeiçoamento, era capaz de amar daquela forma, ele me deu a noção do que seja o amor de Jesus por nós. O amor de Deus por nós. Porque se Chico Xavier, uma pessoa, nos amava tão incondicionalmente, nos aceitava, nos acolhia tão incondicionalmente, imaginemos como que Jesus nos ama e nos acolhe. Então, isso me aproxima do amor de Deus. Ter conhecido Chico Xavier me mostrou o que é o amor. E a gente sabe que os espíritos falam que Deus já nos vê como seres angelicais, só está esperando que cheguemos lá, né? Que seremos, né? Deus nos vê como seremos. Seremos. Então, vamos para a quinta pergunta. Que mensagem você pode passar para as pessoas que, neste momento de pandemia, estão sofrendo a perda de entes queridos? Quem sou eu, né? Para ficar passando mensagens. Mal eu posso compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido. Há mais de 40 anos estudando sobre a doutrina espírita, sobre a justiça divina, eu posso garantir que ninguém morreu por acaso. Eu posso garantir dos milhares de pessoas que partiram da Terra pelos braços do vírus da Covid, nenhum morreu porque não teve oxigênio. Não teve oxigênio porque estava na hora dele partir. Nenhum morreu porque não foi internado no momento certo, não teve a terapêutica certa. Não, ele não teve a terapêutica certa porque estava na hora dele partir. De tudo que eu já estudei, de tudo que Chico Xavier me explicou pessoalmente sobre as perdas, sobre as mortes, eu posso garantir a cada um, coração enlutado que nos ouve, que isso
fazia parte do planejamento reencarnatório dessas pessoas e nosso planejamento. Nós viemos para a Terra numa época que a pandemia assolaria o planeta. E cada um de nós escolheu ou aceitou esse gênero de morte. Nosso destino não está pronto. Podemos construí-lo a cada minuto. Mas existem umas 4 ou 5 coisas imutáveis que nós trazemos na nossa programação reencarnatória. E entre essas coisas imutáveis está o nosso gênero de morte. Porque a morte tem muito a nos ensinar. É a última lição que a nossa existência terrestre nos dá. Nós aprendemos muito com a nossa morte. Para a gente ter uma ideia, querida, eu te dou o exemplo por exemplo, da experiência quase-morte. Você já viu alguém que teve experiência quase-morte? Então, a gente sabe como que isso impacta a vida da pessoa, como que isso redimensiona os valores, como que isso modifica a pessoa para melhor de um monte de maneiras. A experiência de quase-morte. Imagina a experiência de morte mesmo. O que ela não ensina? Então, o gênero de morte é uma coisa que nós trazemos programada, com algumas exceções, claro, sempre haverá exceções que vêm confirmar a regra, e principalmente o que Chico Xavier chamava de suicídiozinhos, né? Ele falava que a gente pode até modificar o momento da nossa morte antecipando, porque somos capazes de praticar vários suicídiozinhos diariamente, a cada ataque de cólera, a cada explosão de raiva, nós queimamos parte do nosso fluido vital e diminuímos o nosso tempo de vida. A cada vez que levamos uma vida sedentária, uma alimentação inadequada, excessos de temperos, excessos de gordura, excessos de açúcares, excessos de toda ordem, excesso de medo, excesso de tristeza, tudo isso queima o nosso fluido vital e a gente vai se matando aos pouquinhos. E um dia a gente chega lá na espiritualidade, de volta para casa, 4, 5 dias antes do tempo previsto, e a grande maioria parte antes do tempo previsto por causa desses suicídiozinhos. Mas, no mais, o outro não antecipa a minha partida nunca, se não tiver no nosso planejamento. Nós podemos antecipar, o outro não. Um atropelamento, um assassinato, um descaso médico, um vírus. Ninguém está antecipando a nossa partida. É isso aí. É muito importante você estar falando aí, né? Sobre a gente está falando sobre a pandemia, e a gente, é o que você colocou, ninguém vai antes do tempo, né? A gente vendo aquele livro Nos Rumos no Mundo da Regeneração, do Manuel Filomeno de Miranda, ele falou que essas pessoas que estão partindo por causa do vírus, vieram preparadas para isso. Então, é muito importante a gente passar para as pessoas que estão ao nosso redor que temos que ter fé inabalável, ter o entendimento que o que você falou, só vamos no momento que está previsto. E achei muito interessante esses suicídiozinhos que você chamou a atenção, porque muitas pessoas não se ligam nisso, né? E é uma verdade. Então, podemos partir antes por descuido, né? Muito bom, adorei. E vamos Obrigada. Então... Não, pode falar. Então vamos... Eu estou agradecendo sua gentileza de dizer que gostou. Não, gostei mesmo. Bom, olha, a questão 6 é a seguinte. Alguém disse que aceitar as perdas é aprender a viver bem. Você que passou por essa dor 2 vezes, você acha que esta afirmativa é verdadeira? Acho. E eu não passei 2 vezes, eu passei muitas. Eu perdi meu pai aos 66 anos, e eu falo perdi porque eu perdi a presença física dele. Isso era muito para mim. Meu pai aos 66 anos, atropelado por um caminhão.
A minha irmã caçula, aos 9 anos, atropelada por um caminhão. Um irmão, aos 41 anos, com uma insuficiência pancreática. Um outro irmão, aos 48 anos, que eu adorava também, com insuficiência cardíaca. 2 sobrinhos maravilhosos, jovens ainda. 2 filhos. Muitos amigos. Muita gente. Muita gente. Cada uma com a sua gradação de dor e de luto, e eu entendo que você se refere a 2 filhos, porque realmente são as perdas mais impactantes, né? E, ao falar nisso, eu até esqueci qual foi sua pergunta. Foram 2 perdas e você me pergunta o quê? Porque a pergunta é: o que você vai falar para as pessoas, né? Que, apesar das perdas, elas têm que aprender a viver bem, né? Então, se Sim. você acha que essa afirmativa tem a ver. Sim. Tem muito a ver porque Emmanuel, ele diz no livro Renúncia, ele diz assim: o coração humano encontra 1000 caminhos para a felicidade quando aceita a vontade de Deus. Então, se nós queremos rebeldemente, orgulhosamente, dar murro em ponta de faca, não aceitando a morte dos nossos entes queridos, nós estamos brigando com Deus no momento que a gente mais precisava dele em nossas vidas, para nos sustentar, nos dar coragem e força. Então, o caminho da felicidade é a aceitação da vontade de Deus. Não existe outro. Não existe, não tem como a gente dar conta da dor, uma dor que a gente não reconhece como legítima, como merecida, como necessária. Uma dor que você tem que primeiro acolher no seu coração. Pronto, aconteceu. Estou sem meu filho. Agora eu preciso de acostumar a minha vida sem essas presenças. É isso mesmo. E é por isso que é muito bom, com a nossa entrevista aqui, né, você podendo passar todo esse seu conhecimento, essa vivência. É o que a gente tem que fazer muito pelas pessoas, né? Porque a gente que tem esse entendimento, já começa a agir de acordo com esse entendimento, também é uma lição para outras pessoas. Então, é muito importante isso, porque, como você falou, quantas perdas, entre aspas, a gente tem, mas que a gente tem que ter certeza que Deus só vai nos dar o que nós precisamos. Então, vamos lá na 7ª pergunta. Vivemos já nos dias de transição. O que fazer para que a transição do planeta seja segura e sadia? E a responsabilidade dos espíritas nesse processo? O interessante que eu tive uma live agora de manhã, um seminário, Fora da Caridade Não Há Salvação. E está aqui aberto na mesa ainda das nossas atividades o Evangelho, no capítulo 1, A Nova Era, onde um espírito israelita responde melhor do que eu essa pergunta. Então, permitam-me consultar aqui. Estava por aqui, eu estava trabalhando nisso agora de manhã. Vamos lá. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. A moral evangélica cristã, fora da caridade não há salvação, que é uma moral que vai renovar o mundo, aproximar os homens e tornarmos irmãos uns dos outros. Fora da caridade não há salvação. É o que vai fazer jorrar dos nossos corações esse sentimento de amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade sublime que vai nos levar à fraternidade universal. É isso
que a lei do progresso nos autoriza a acreditar. Seremos todos irmãos e vamos nos tratar como irmãos. Então, qual é a solução para os tempos de agora? Criar entre todos os homens essa solidariedade. E isso vai ser em torno dessa moral do Cristo que deve transformar a Terra e fazer da Terra um local de moradia de espíritos superiores, que vão escolher vir para cá e nós também que vamos nos elevar. Então, a lei do progresso, a qual Deus nos submeteu, e Deus entrega para a doutrina espírita esta missão como uma alavanca, né? A doutrina espírita é uma alavanca que vai fazer avançar a humanidade. Qual o papel do espírita nessa transição? É o papel de todo cristão, é o papel de todo mundo. A questão 132 do Livro dos Espíritos. Procurar desenvolver-se, porque nós temos 1000 motivos para querer melhorar o mundo, mil necessidades de melhorar o mundo, mas é importantíssimo, é fundamental, é imprescindível a gente saber que esta melhora tem que começar em nós. Eu vou consertar o mundo me consertando. Qual é o papel do espírita? É ser ele o melhor que ele pode, e não o que melhor fala sobre isso. É muito fácil falar sobre transição planetária. É muito fácil falar sobre transformação moral. É muito fácil falar de evolução de cada um de nós. A internet está lotada de espíritas falando sobre o que devemos ser. Está lotada de gente falando. Está lotada de gente sentada escutando. O mundo lá fora pedindo braços, pedindo mãos que se estendem, pedindo pés que caminham em direção ao infortúnio alheio, pedindo ouvidos para os que sofrem, pedindo coração que acolha o sofrimento. E nós, espíritas, falamos e ouvimos o tempo todo. Nós não estamos tendo tempo de fazer mais nada, a não ser preparar a live e falar a live, preparar a live e falar a live. E o trabalho, meus queridos. E tem gente que de manhã começa a escutar palestra na internet, escuta a palestra o dia inteiro, escuta de noite, e daí? Será isso o que Jesus espera de nós? Está na hora de largar a teoria e partir para o campo de trabalho, porque é onde está a dor e o sofrimento. Já passou do tempo de ficarmos sentados escutando o evangelho. Agora a gente tem que levantar, caminhar, porque são chegados tempos que nós temos que colocar em prática tudo que aprendemos até hoje. Me perdoa, empolguei. Ótimo. Aqui, e o Bezerra de Menezes está deixando bem claro naquele Recados no Meu Coração, o Zé Carlos Luca, ele fala, não podemos mais entesourar conhecimento. O André Luiz diz que não adianta ficar de comentarista, tem que arregaçar as mangas e ir à luta. Então, e outra coisa que é importante a gente entender, que você falou aí, nós temos que ter cartas vivas do Evangelho. Estudou, colocar em prática. Porque, além disso, a gente fica como exemplo do que temos que fazer. Não adianta mais ficar só, como você falou, escutando palestra, fazendo palestra, mas arregaçar as mangas e ir à luta, olhar para aquele necessitado que está ao teu lado, né? Isso daí já é que nós já temos que fazer. Chico Xavier escreveu uma carta para um grande amigo, dizendo assim, as pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho em minhas atitudes.
Isso. E ele fez certo? muito bem, né? Ler o Evangelho em minhas atitudes. Então, está na hora dos espíritas regaçarmos a manga e deixar que as pessoas leiam em nós, nas nossas atitudes, o que já sabemos da doutrina. É isso aí. É o que eu digo, carta viva do Evangelho, né? Que temos que ter. Carta viva do Evangelho. E Você é me o Evangelho lembrou, em ação, né? é isso aí, você me lembrou uma passagem de Mateus, ainda Levi, perguntou a Cristo, quando ele falou, ide e pregai, está no Boa Nova. E Mateus falou, mestre, qual é o material que a gente vai levar? Os saduceus têm os seus pergaminhos, os gregos têm seus princípios filosóficos, os fariseus têm seus pergaminhos com seus rolos, com suas leis. E nós? O que nós vamos levar para pregar o seu evangelho? E Jesus disse, é importante cada um ter aí suas anotações, os seus princípios, mas o verdadeiro discípulo leva no coração. O nosso evangelho deve estar no coração do discípulo e sair do coração. Então, é isso aí. Não há, como Francisco de Assis disse, pregue o evangelho o tempo todo, se possível, se preciso, fale alguma coisa. Precisa, é importante, né? Vamos lá. Ó, a 8ª pergunta é assim: na sua longa convivência com o Chico Xavier, qual o fato que te marcou mais profundamente? Não dá para separar. Não dá para separar. Ler o Evangelho nas atitudes dele o tempo todo, e eu li, você não consegue separar um fato mais marcante. Não tem como. De tudo que eu aprendi com ele, não tem como. Mas sei. Eu vou contar uma história que eu nunca esqueci e ela é muito estranha. E eu só vou contar porque eu tenho certeza do que escutei, eu tenho certeza do que ele falou, porque eu jamais colocaria palavras na boca de Chico Xavier. Eu jamais deturparia qualquer coisa que ele tenha me ensinado ou falado. Eu disse a ele assim um dia, Chico, as pessoas têm me procurado para saberem onde que eu encontrei forças para superar a perda do meu filho. E elas têm procurado em mim esse consolo, e eu sinto que eu não estou conseguindo levar esse consolo a essas pessoas. Eu estou sentindo que elas estão saindo perto de mim exatamente como chegaram, sem que eu consiga levar até elas nenhum consolo. Aí que ele disse que eu era privilegiada e que o evangelho para mim tinha chegado antes. Então eu entendi que ele falava sobre o conhecimento da justiça divina, do planejamento, tudo que a gente aprende na doutrina. Mas ele me conta uma história, e é essa, me ensinando como é que consolava. E é essa história que eu vou contar aqui agora. Ele falou comigo assim, um dia, trouxeram aqui para mim, de Minas Gerais, de Minas Gerais mesmo, de Belo Horizonte, uma senhora cujo filho de 12 anos havia se matado. E essa senhora estava desesperada porque o filho dela tinha de tudo. Eles faziam parte de uma família muito rica, de uma construtora, sabe? Essa construtora, Chico me disse qual era, e eu não vou dizer, porque eu não quero soltar nenhum detalhe para que esses personagens sejam identificados. Mas vamos supor que fosse um sobrenome de família muito estrangeiro, muito diferente, como Odebrecht, mas não era a Odebrecht, mas era uma construtora, era um sobrenome assim também estrangeiro.
Então, o Chico falou, trouxeram da família tal. E essa senhora me perguntava por que o meu filho se matou. E ele disse para mim que do lado dela estava o filho, ensanguentado do tiro que deu nele mesmo. E dizendo assim para Chico, minha mãe quer saber por quê? Diga a ela que eu renasci com a programação, olha que história, eu renasci com a programação de dar uma boa destinação à fortuna familiar. Eu nasci com o compromisso de dar uma excelente direcionamento, um excelente direcionamento à fortuna familiar. Mas, com a educação que eu estou recebendo, totalmente voltada aos valores materiais, às futilidades, ao consumo, e sem nenhuma gota de moral do Evangelho, eu não teria condições de realizar a minha missão. Então, eu preferi voltar para o plano espiritual do que ficar lá perdendo tempo. Nossa, que história. Que história, hein? Aí Chico falou, eu não poderia dizer isso para aquela mãe. Olha, a consciência da mediunidade com Jesus. A mediunidade está para consolar. Se não for consolar, não dê a notícia, porque é consolador. Nós não estamos aqui pregando o engano, a síndrome de Poliana, tudo cor-de-rosa. Eu não estou aqui em nenhum momento assinando embaixo aquelas cartinhas familiares genéricas que os espíritos supostamente têm mandado. Eu não estou assinando nada disso. Depois a gente vai falar disso, eu acho. Vocês nunca deixam que a gente passe por uma entrevista depois do filme As Mães, depois da convivência com Chico, depois do meu livro. Vocês nunca deixam passar sem falar das psicografias? Deve ter isso, não sei. Tem? Tem. Na frente? Se não tiver, depois a gente comenta. Mas tá então bom. Eu não estou defendendo o enganar em nome de um suposto consolo. E nem Chico estava defendendo isso. Ele só não podia dar aquela notícia para a mãe, porque não ia ajudar em nada, não ia acrescentar absolutamente nada. Então ele falou, eu não poderia dizer para aquela mãe o que eu estava acabando de escutar. Então eu a abracei e choramos juntos. Lindo. E ela se sente acolhida da sua dor. E o Chico chora aquela situação, ele chora aquele filho, ele entrega-se àquela dor e divide a dor com ela. Isso é o amor incondicional, isso é o consolo que as pessoas buscam em nós. É isso. E eu pensei, meu Deus, quantos séculos, quantos filhos eu terei que sepultar para aprender a amar dessa forma? Para aprender a amar desse jeito. Então, esse fato foi muito marcante para mim, porque nos mostrou que nós, supostamente ajudando os outros, nós estamos sendo, muitas das vezes, motivo de cobrança. Eu estava comentando hoje de manhã no seminário sobre a caridade que salva. A gente... você, Célia, é um exemplo de força, é um exemplo de coragem, você é um exemplo de superação. Tá. Só que tem uma mãe, por exemplo, que ela frequentava o centro conosco quando ela estava bem. Porque quando ela estava mal lá no fundo do poço, ela tinha vergonha de se aproximar de mim. Então, que tipo de exemplo que eu estou dando? Você entendeu? Como é que a gente recebe o que sofre na casa espírita? Você tem que consolar, você tem que aceitar, você tem que compreender a vontade de Deus, você tem isso, você tem que aquilo, você tem que estudar a doutrina, é assim que a gente consola. Com o dedo apontado em riste, exigindo. Então, como é que está funcionando a nossa empatia?
Em vez da gente se colocar no lugar do outro, e como Chico me recebia meses depois da partida do meu filho, ele podia até olhar meu estado de sofrimento, de desespero, e pensar, desespero não, de sofrimento, e pensar assim, ela já podia estar melhor um pouco, ela já podia ter seguido em frente, ela tem bagagem para isso. Ele podia até pensar. No entanto, ele abriu os braços, com os olhos lacrimejando, porque ele chorava a minha indigência. Ele me abraçava e dizia: como está doendo no nosso coração a saudade do filhinho, não é, minha filha? Como está doendo no nosso coração. Ele se punha no meu lugar, ele se punha no lugar dos meus limites, e repito, da minha indigência espiritual. E não a nossa empatia, em vez da gente se colocar no lugar do outro, que nunca viu falar de causa e efeito, nunca viu falar de reencarnação, nunca viu falar da justiça divina, nunca viu falar de nada, e a gente quer que a pessoa saiba e reaja como nós sabemos e reagimos. Nós estudamos 20 anos as leis da vida. Chega uma pessoa com 10 minutos de conversa de luta, você quer que ela faça isso, faça aquilo, e aceite a vontade de Deus. E a gente quer que a pessoa tenha uma visão da morte que nós temos. E nós estudamos há 30 anos o que é a morte. Então a gente chega perto da pessoa e fala assim: a morte não existe. Existe sim. Sepultar um filho é morrer, é ver ele morto. A morte existe sim. E Emmanuel é que diz: ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Ver a morte estampada no rosto, isso é morte. A morte existe sim. A morte física existe sim. O que não existe é a morte enquanto final de vida, mas final de uma existência. E nós amamos os que estão interexistindo conosco. Então, a gente vem e fala: não, a morte não existe. A pessoa pensa: como não existe? Eu sepultei meu filho. Então, essas aberrações de cobrança que nós jogamos em quem procura o consolo do Cristo na doutrina espírita, que a gente passa em termos de exigência. Em termos de sou melhor do que você, que para mim não doeu. Que não doeu. Doeu e muito. Agora eu estou aprendendo, eu digo para as mães, para os corações enlutados, quando me perguntam: o que você diz? Qual a mensagem final? Eu diria: a única coisa que me distingue de vocês é que, para mim, o tempo já passou e eu consegui administrar meu luto. Isso mesmo. E esse é muito importante, esse papel da doutrina consoladora. É que essa é a história maravilhosa do Chico, e me lembro, outro dia eu vi uma palestra do Haroldo Dutra, ele estava falando da importância de sermos consoladores. E isso tudo que você falou, que a gente faz, se a gente se colocar, não, a morte não existe, isso, você começa a doutrinar a pessoa que está naquela dor, o certo seria este abraço. E foi o que o Haroldo disse: como é que eu vou chegar para uma mãe e dizer, não, a morte acabou de perder o filho? Ele fez exatamente o que ele deve ter visto do Chico. E você vai falar, não, a morte não existe, começar a falar um monte de coisa, você vai ser consoladora naquele momento, dando um abraço, dando aquele conforto à pessoa. Depois, mais tarde, ela vai ter tempo de se instruir e perceber. Então, por isso que volto a dizer, a importância da gente ser carta viva do Evangelho é a vivência. Passou um problema desse, abraça e chora junto e divide a dor, que ela diminui, né? É muito bacana. Tudo que vem do Chico é maravilhoso. Então, a pergunta 9 aqui é: você poderia falar alguma coisa sobre a fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga? Chico Xavier tinha 17 anos, era um católico
devoto, dedicado, evangelizador de crianças na Igreja Católica, ele dava catecismo, um engendrado amor à Nossa Senhora, incutido pela mãezinha, um respeito profundo ao seu mentor espiritual encarnado, Monsenhor Sebastião Scazello. Quando a irmã dele adoece num processo obsessivo e se descobre ali mediunidade. Ao tratar a irmã com um casal de espíritas da região, o Chico conhece a mediunidade. E a mãe dele comunica-se através daquela senhora que ia tratar da irmã dele naquele processo obsessivo que mais parecia uma loucura. A mãe dele fala: meu filho, você também não era doente, você também não era louco, você é médium. Estude esses livros que estão aí sobre a mesa, porque na reunião para tratar a Tiquinha, chamava Tiquinha a irmã dele, estava o Evangelho segundo o Espiritismo em cima da mesa e o Livro dos Espíritos. Então, a mãe dele fala: estude esses livros aí, que você vai descobrir que você também não é doido nem doente, você é médium. E aí, então, para estudar a doutrina, ele funda, junto com alguns amigos, e principalmente esse casal que acolhia a família Xavier para tratar a moça doente, eles fundam, então, no dia 21 de junho de 1927, eles fundam o Centro Espírita São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Foram anos depois que alguém da FEB, da federação, falou: Chico, São Luís, pelo amor de Deus, como dizia Arnaldo Rocha, isso está cheirando a sacristia. Então, o Chico escolhe o nome do centro. Você imagina, hoje a gente chama Centro Espírita Bezerra de Menezes, Centro Espírita Chico Xavier, Grupo Espírita Amor e Caridade, Paz e Bem, hoje nosso lar, Allan Kardec, nós temos milhares de inspirações para dar nome à casa espírita. E Chico Xavier não tinha nenhuma. Então, ele vai lá na folhinha e olha o santo do dia. Sensacional. E era o dia de São Luís Gonzaga. Quem era São Luís Gonzaga? Conterrâneo de Francisco de Assis, protetor dos jovens também, tinha tido uma vida totalmente dedicada ao sacrifício, à renúncia. O Luís Gonzaga, também da nobreza, também abre mão do direito de progenitura, de herdar os títulos do pai, me parece que era... Não, era da nobreza, mas eu não sei, não lembro agora se era um conde ou um duque, e ele abre mão daquele título para poder entregar-se ao seminário, aos mosteiros, para trabalhar, para se formar, para se entregar totalmente a Jesus. Como todo santo da Idade Média, ele também se vai muito jovem, porque ele se submeteu a regimes tão terríveis de jejum, alimentação, dormir sobre o chão frio da laje fria da igreja, que ele vai embora muito cedo. Mas era protetor dos jovens. E André Luiz e Chico Xavier, então, dá o nome de Luís Gonzaga ao centro. Há quem diga que não era por causa desse São Luís Gonzaga, era por causa de Luís, rei de França, protetor de Kardec. Há quem diga que, naquele dia que Chico fundava o centro, estava na notícia do mundo que havia existido o primeiro voo atravessando o Atlântico, e que o primeiro voo que atravessou o Atlântico, o avião chamava São Luís, e Chico homenageia Gutenberg nesse voo. Então, ficou a dúvida. Eu acredito na primeira hipótese, porque eu ganhei, que era do Chico, 2 livros antigos da vida de São Luís Gonzaga. Deve ser. Então, eu acho que era por causa do santo do dia mesmo. Fica bem característico do Chico, né? Então, o centro nunca fechou.
Tanto é que agora, na pandemia, quando eu fechei o centro, eu falei, Chico, me perdoa. Você passou por tanta coisa. Ficou durante 2 anos, de 1900, na década de 30, Chico ficou 2 anos totalmente sozinho. Ninguém participava. Os fundadores mudaram, o irmão viajou a serviço e não sei mais quem não apareceu. Durante 2 anos, Chico fez a reunião sozinho e não fechou. E eu falei, Chico, eu vou fechar, o que é isso? Me perdoa. Depois é que eu vi que realmente eu não tinha escolha, eu tinha que fechar mesmo. São novos tempos, tem que viver de acordo com o tempo. Mas, com certeza ele sabe. Mas outros trabalhos vocês desenvolvem, estão fazendo a parte, né? Qualquer hora vai abrir. Então, nós vamos à 10ª pergunta. Encontramos atualmente nos centros espíritas e nas redes sociais e plataformas da internet psicografias, as mais diversas, assinadas pelos mais diversos médiums, né? Sobre as cartas consoladoras, e boa parte delas parece ser questionáveis. Você, com a autoridade da convivência com Chico, poderia nos falar algo sobre isso? Eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso. Conviver com Chico não me ortogou nenhuma autoridade. A única coisa que eu sinto é uma responsabilidade muito grande de dar à vida o que a vida me deu. Então, é em nome dessa profunda gratidão a Chico Xavier, ao profundo respeito que eu sempre tive pela mediunidade, é que eu digo que, com todo o trabalho maravilhoso que Chico fez em se tratando de trazer notícias dos familiares, são 108 livros com mensagens para os familiares. Com todo esse trabalho maravilhoso, eu vi em Uberaba N vezes mães descobrindo pela primeira vez estupefatas que o filho continuava vivo, caminhando, amando, sendo eles mesmos. Elas nem sonhavam que a vida continuava. E esse trabalho foi e é maravilhoso. É o Espiritismo abrindo a porta. E uma carta familiar é a porta pela qual várias pessoas vão procurar Jesus e vão estudar a doutrina. Não discutem em momento nenhum a importância e a validade das cartas. Mas, diante de tantas tentativas infrutíferas, porque 300 pessoas se reúnem para receber mensagem, 5 recebem. E o consolo para as outras? O que eu digo, para encerrar a nossa prosa de hoje, que parece que o tempo também já está terminando, é que se carta psicografada fosse a única maneira que Jesus tem para nos consolar, isso seria tremendamente injusto com os nossos irmãos de outras escolas religiosas que não têm oportunidade de estar com médiuns e não aceitam o fenômeno. Então, Jesus tem muito mais para oferecer além de uma notícia. O Espiritismo tem muito mais para oferecer além de uma carta psicografada para nos consolar. Porque eu tive Chico Xavier em pé na minha frente, lendo a carta do meu filho. Mamãe, estou vivo e vou crescer. E o meu coração gritava, mas eu queria ver esse crescimento. Eu queria que você crescesse perto de mim. Mamãe, eu estou na escola e a tia fulana que me ajuda nos deveres, mas eu que queria ajudar. Então, estava ali o fenômeno maravilhoso, meu filho de volta, através daquela carta para os meus braços. Mas o meu coração gritava o mesmo amor apegado e egoísta. O que me ajudou foi o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, me ensinando que o verdadeiro amor é o que entrega e não o que prende. Então,
o que a doutrina tem para nos consolar vai muito além de uma carta. Você me fez lembrar a carta da Nair Belo, né? Foi um exemplo para todos, né? Ao receber, ela disse: meu filho está vivo, né? E aí nós temos aqui uma última pergunta, mas você mais ou menos já falou. Você poderia nos deixar uma mensagem final? Eu não poderia, mas André Luiz falou uma coisa muito